A gente sabe que um tipo de dado fala para a gente o que algo pode ser e o que algo pode fazer. Por exemplo, a gente tem um tipo de dado chamado de navio, e aqui a gente tem 3 navios diferentes. Por mais que tenham características diferentes, continuam sendo navios. E a gente também sabe que eles podem navegar e ancorar, ou seja, fazer alguma coisa. A gente estudou um tipo de dado chamado de string, que é utilizado para representar texto. E a gente percebe que a gente pode ter várias strings diferentes. Então aqui a gente tem, por exemplo, o Python, o Oi, o Cell, cada um desses são strings diferentes. E a gente também sabe que a gente pode fazer algumas coisas, pode realizar algumas operações com esses textos, como por exemplo, a operação de concatenação, onde a gente vai juntar 2 textos para conseguir gerar um texto diferente. Mas a string, ela é um tipo de dado muito rico, que tem muitas operações que a gente utiliza no dia a dia. Então vamos dar uma olhada em algumas operações que facilitam muito a utilização desse tipo de dado no dia a dia conforme a gente vai programando. Aqui eu tenho um código em Python, e eu tenho uma string chamada de olamundo que eu estou armazenando na minha variável s. Aqui você vê que a partir da linha 17 até a linha 22, eu estou realizando várias operações em cima da string. Para realizar a operação em cima de uma string, você vai utilizar o ponto e o nome da operação que você vai realizar. As operações elas já estão definidas e estão todas na documentação do Python. Você não tem que lembrar o que elas são, o que elas fazem, ou como você utiliza elas de cabeça. Se você esqueceu alguma coisa, é só procurar. Então, no caso aqui da linha 17, eu estou utilizando uma operação chamada de strip. Ela vai agir sobre a string que é a string que eu estou chamando ela, no caso, a string olamundo. Aquilo que ela vai fazer vai ser remover o espaço inicial e o final da minha string. Então, como resultado, eu vou ter uma nova string que eu estou armazenando na minha variável s1, que é o olamundo sem o espaçamento. Imagina que você quer fazer o tratamento da entrada de texto de um usuário. É comum que ele coloque espaços no início e espaços no fim, só que isso não é interessante, muitas vezes, para o processamento que você quer fazer. Então você pode utilizar a operação strip para remover esses espaços. Da mesma maneira, às vezes você quer deixar uma palavra toda em letra minúscula, então você pode utilizar a operação lower, o método lower. E com isso você vai ver que aqui, ó, a minha string 2, eu estou armazenando a versão de todas as letras minúsculas aqui da minha string original. Eu posso também querer colocar tudo em letra maiúscula, então eu vou utilizar aqui o upper, e aqui eu tenho aqui a minha versão com tudo maiúsculo. Eu também tenho, por exemplo, a operação de replace, onde eu posso substituir alguma palavra por outra. Nesse caso aqui eu estou falando Python. Dentro dessa string aqui, a string olamundo, eu quero que você substitua a palavra mundo, se ela existir, pela palavra Python. Então, no caso aqui, como ela existe, o Python vai fazer a substituição para olá Python, que é esse resultado aqui. Também é muito comum que às vezes a gente tenha uma string e a gente queira dividir elas em pedaços menores, em pequenos pedaços para fazer algum tipo de processamento. Para fazer isso, a gente pode utilizar a operação de split, onde a gente vai passar para ela um argumento que vai ser qual é a regra que a gente quer utilizar para fazer essa divisão. Nesse caso aqui eu quero dividir toda vez que eu encontrar uma vírgula, e o resultado disso vai ser aqui uma lista onde eu vou ter em cada um dos elementos da minha lista, né, um pedaço aqui da string dividida. Ele dividiu bem aqui na vírgula. Se eu tivesse mais vírgulas, eu ia ter mais pedaços. Ou se eu não tivesse nenhuma vírgula, ele ia me retornar a string aqui, ou melhor, ele ia retornar a lista com um único item aqui dentro. Eu também tenho aqui na linha 6 mais uma operação, que é a operação starts with. Eu quero que você perceba o seguinte: aqui eu estou passando uma string literal e chamando a minha operação a partir de uma string literal. E vai funcionar. Aquilo que eu estou verificando é se a minha string Python começa com aaa.py, só que ela não começa com isso daqui, ela não tem esses as na frente. Aquilo que essa operação vai me retornar vai ser um verdadeiro ou falso. Verdadeiro se começa e falso se não começa. Como nesse caso não começa, você vai ver que ele vai ter o falso aqui armazenado na variável s6. Eu quero que você entenda que aquilo que o Python está fazendo aqui na linha S1 seria equivalente a você pegar aqui, ó, a string olamundo e você escrevesse isso daqui. Porque o que acontece debaixo dos panos, e é por isso que eu coloquei essa linha aqui, a linha 22, é que aqui, eu estou armazenando a minha string olamundo dentro de uma variável, e aqui eu estou acessando o valor que está dentro da minha variável, e esse valor é uma string. Dentro da minha caixinha que eu chamei de S, eu estou armazenando nesse momento um texto, que é a minha string olamundo. Então, antes do Python realizar essa operação, ele vai fazer a recuperação desse valor. Então, é algo como se fosse equivalente a isso daqui. Por isso que essa linha 22 funciona, porque a operação ela funciona para string.
Imagina que a operação de navegar, ela funciona para o navio. A operação de ancorar funciona para o navio. Independente de onde ele está, funciona com o navio. Independentemente se você está utilizando string armazenada em uma variável ou você está escrevendo ela de maneira literal, e a gente fala que é de maneira literal porque é literalmente isso que você escreveu. É uma string, está aqui. Ela vai funcionar, porque são operações que esperam uma string. A única diferença é que aqui o Python já tem um valor direto e aqui ele tem que pegar e recuperar esse valor da variável.